Gravando, hein? Muito bem. E você sabe? Se quiser, tá aqui. Quatro, sete. Então, vamos fazer a nossa prece de início. Eu vou pedir que nessa prece a gente possa fazer um benefício de uma pessoa muito querida minha que foi para o hospital agora, precisando de vibração. Não é minha trabalhada, nada, mas é uma pessoa muito querida. Também não vou nominá-lo. Eu também tenho. Acabou de perder um favor de Sandra. E aquele por parte dessa sigla. Todos conhecidos nossos que necessitam. Não sei se ligo nela e eu não ligo. Não. Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Senhor Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade de estarmos nesta casa bendita, que coloca as crianças e jovens como elementos essenciais para serem preparados para a vida segundo o seu Evangelho. E entendemos, Senhor, a nossa responsabilidade de pais e responsáveis por jovens, crianças, até mesmo adultos, de colocar em prática o seu Evangelho no nosso dia a dia. E assim, Senhor, nós temos a certeza do amparo da equipe espiritual para todos nós que aqui estamos, incluindo aqui aqueles espíritos que convivem conosco, que muitas vezes nos acompanham, aqueles espíritos que ficaram em casa, quando algumas pessoas foram atendidas na terça-feira, que possam todos receber a nossa vibração de favor, de muito amor. Pedido de perdão, se a qualquer um nós prejudicamos no passado, recente ou remoto. E pedimos, Senhor, que todos sejamos incluídos para o melhor entendimento daquilo que vamos ter e comentar. E queremos aproveitar este momento em que estamos todos unidos no mesmo sentimento de gratidão a Deus, mesmo sentimento de amor pelo próximo, que possamos, Senhor, doar o que temos de mais puro em nosso coração, formas de energias inovadoras, que sejam levadas pela equipe espiritual da casa, que aquelas pessoas que sabemos estarem necessitadas com urgência do profundo espiritual, que possam também seus familiares sejam envolvidos na mesma vibração de muito amor e carinho. E que esta prece faremos para iniciar as nossas vibrações, a nossa reunião, seja carregada de vibrações positivas, em benefício dessas pessoas tão queridas a nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá justiça. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, as nossas ofensas, como perdoarmos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, gente. Pode entrar. Eu deixo. Ok? Opa. E aí, galera? Bom? Pessoal, Oi, pode entrar. vocês estão em preto, não, né? Já Não, já acabou. tá no virtual. A gente está passando aqui porque a mocidade vai puxar também, igual a gente fez no ano passado, vai puxar a festa julina. Tá? A festa julina vai cair no sábado, dia 26, não, domingo, dia 27. O cara vai arrecadar Pausa para consultar o calendário. Domingo, aí é o retorno, né? A gente vai fazer uma pausa. 5 de julho é o último dia aqui. Claro, 2 semanas e volta. Nessa volta é o dia da festa de julho. Igual a gente fez no ano passado. Deixa eu só consultar agora. Eu estava com todos os cursos prontos, esqueci de usar. O mais importante. O mais importante. É domingo, dia 26 de julho. Sábado é dia 25. Domingo, dia 26 de julho. Tá? É o nosso retorno. É o mesmo horário daqui. A gente chega aqui 9h30, 9h40, já começa a festinha. A gente ainda vai decidir o que cada... Geralmente os adultos vão trazer homens e velhos, né? Da mesma forma, salgados e doces, a gente ainda vai organizar direitinho. A gente vai passar nos grupos também melhores dias. Por favor. Mesmo esquema do ano passado. Por favor. Pelo menos uma torta de legumes. Legumes? Duas, porque tem Tem vários alguma coisa vegetarianos light aqui. também? Vai ter. Tem. Assim, mas a gente trazer, não tem problema. E aí as crianças, né, Pode trazer, podem né? passar os convites, as crianças vai ter várias brincadeiras para fazer. E aí, a gente vai deixar como... Quer ter uma missão aí? Você Pode mandar. Pode mandar. foi sugerido, vai dar certo. Nossa, Foi sugerido, Sexta-feira vai ser muito sério. foi sugerido fazer bingo dessa. Legal. Eu acho que vai sem atrapalhar a peça como um todo, tem que deixar da baixa. Uma coisa que eu pensei, ou fazer igual na casa do seu pai, antes do final de ano lá, todo mundo levou alguma coisa, como prenda, para uma brincadeira. Aquela brincadeira foi interessante. Ou a gente coloca, Ela aprende. ou a gente escolhe um valor mínimo e máximo, ou a gente é para todo mundo poder brincar. Acho que a prenda pode ser sem definição. Ou E nem foi na casa do Olho, né? Na verdade, Que não usavam para alguma coisa que você não usasse. Então, que teve de tralha, né? Aí eu vou. Aí a gente já vai ter uma passagem na sala. Vocês organizam Essa essa parte, parte. a bagunça A bagunça dessa parte? Tá, pode deixar. Aí a cartela, vocês em vez da cartela, se for ter cartelinha, não precisa ser aquela compra toda. Isso aqui é mexer Fazer mais enxuto. mexer com dinheiro em casa, assim não é legal. E não vai ter dinheiro, não. Isso é só um bico para. Não, mas tem o software que hoje você faz, software. Aí, ó. Nós jogamos na casa da minha filha na sexta-feira, você vai lá, ele vai e marca que já saiu. Que vai atrapalhar o estudo. A gente põe Femicida aí, tá bom? coloca na TV. Nossa, Falou. A bagunça não comprou nossa mãe. aí a mastigação de compras, imagina lá. Ah, cara, não, você vai aqui. Não, mas você mostra aqui na todo mundo assinou, a gente. Por favor. Provavelmente o bingo não vai ser aqui. Não, mas é lá em cima. Lá em cima. Então, recapitular, nós vamos aqui até É assim. É assim. dia 5. Inclusive. Aí volta no dia 25. Aí vai ter 5, 12, 19, 26. Fica 2 semanas só.
Aí voltamos. É o seguinte, essa parada em julho tem duas razões. Quase sempre, as crianças, na evangelização, entendem que elas estão em aula. E quando chega julho, tem férias em julho. Para mim E também, aí- eu não dando mais. Não, então, aí elas realmente querem. E também, alguns evangelizadores eles têm uma tarefa bastante, assim, pesada, sabe? Eles se dedicam muitas coisas e essa paradinha faz uma diferença grande para eles. Né? Então, é por causa disso que nós fazemos essa parada. Mas, veja, só palestras de domingo, só as atividades do domingo de manhã, que são esse estudo do Livro dos Espíritos, as atividades da evangelização e as palestras de ensino. Ok? Todos os outros, trabalhos de terça-feira funcionam, os estudos da noite funcionam, fica tudo normal. Ok? É somente a atividade da evangelização nos domingos. Beleza? Tem um grupo que todo mundo acho que já está, que a gente pode organizar bagunça. E foi colocado não para nós, colocado para essa turma toda. Então, nós vamos desenvolver todos vocês. Quem não tiver no grupo, avisa que eu coloco lá. Tem uma pineal dentro do cérebro, Chamada encontros no nosso canal. Quem quiser entrar, ele que organizou, ele que é o administrador. então avisa aqui no time. Muito bem, Vamos lá. vamos estudar. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Sim. Hoje nós vamos mudar de tema. Aquele demorou bastante, né? Foi interessante. Nós vamos para a segunda vista. É muito complicado. Só para falar. Sim. Claro. O que é a segunda vista? O que é a evidência? O que é isso? O que é aquilo? É confuso esse tipo de coisa. Então, não vamos deixar de comentar. Ok? Não entendi direito. Então, quer dizer que está dito isso mesmo? Qual que é a diferença? Porque é complicado. É complicado. Tá bom? Deixa eu ficar ligado. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chama segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo esteja adormecido. Desculpa, não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. O que difere de tudo que nós já estudamos sobre o sonambulismo, a possibilidade de ver lá fora, qual a diferença do sonambulismo com fenômeno mediúnico ou não? O que difere? No final das contas, a gente precisa ter na mente, né, é que nós somos corpo físico que necessita do repouso real, temos que dormir um certo número de horas, que precisa dessa reposição de energias de alguma forma, e o espírito também precisa disso. Né? Quando eu falo isso, é no sentido de recarregar as energias do espírito mesmo, ele precisa. Seja como for, ele vai conseguir. Né? E aí você tem um espírito, que é o ser pensante, que tem um corpo perispiritual, ou corpo espiritual. Né? São Paulo chamava, eu estou falando de São Paulo, porque o pessoal conhece ele de São Paulo, mas o Paulo de Tarso, né? Ele chamava Saulo de Tarso, virou Paulo, e o Paulo chamava de corpo espiritual.
Então, nós temos um corpo espiritual. E o André Luiz, e o Kardec, deu o nome de perispírito. Obviamente, recebendo da equipe espiritual que eu assistia, né? Chamava de espíritos da falange, né? Do espírito da verdade, e o assessorou na implantação do espiritismo. E aí ele criou o vocábulo perispírito, né? Para diferenciar, né, de outras denominações. E colocou alma, é o espírito encarnado, e aí nós somos mente, é um espírito, é alguma coisa assim. A mente é uma propriedade do espírito. Então, o espírito é o ser pensante. Você tem o corpo espiritual e você tem o corpo físico. Durante o sono, a gente se desprende. E aí o espírito está mais ou menos vivo. Eu, por exemplo, geralmente não estou vivo, eu sempre fico guardadinho. Eu não tenho esse negócio de sonambulismo, essas coisas de jeito nenhum. Só pesadelo, né? É, só pesadelo, se tiver. Né? E aí, né, os fenômenos vão acontecendo basicamente. É o espírito sempre que vai ter a lembrança, aquilo que ele vai realmente trazer. E nem sempre o cérebro físico vai ser afetado por essas lembranças, porque a gente, muitas vezes, esquece completamente. E os próprios, mesmo na nossa reencarnação, quer dizer, quando a gente reencarna, né, muita coisa fica apagada da nossa memória para que nós não nos perturbemos e possamos, na nossa encarnação terrena, fazer diferente do que fizemos em outras vidas, tendo oportunidades de fazer diferente em nova reencarnação. Então, é sempre, por isso que ele fala, não é tudo a mesma coisa, segundo a vista. O que difere do sonambulismo? É o espírito que está dentro e que está dentro. É isso que ele está chamando a nossa atenção. Então, os fenômenos são esses. Fala, Márcia. Então, eu acho que um bom exemplo que é colocado aqui, mesmo que o corpo não esteja adormecido, né? Um exemplo que eu já dei do Divaldo, que ele comentou em uma das lives aí, que perguntaram para ele como que ele tinha tantos dados na cabeça, né? E ele respondeu que não, que colocavam um letreiro na frente dele enquanto ele estava dando as palestras. Então, ele ia lendo, aquilo ia falando. Eu acho que isso é um ótimo exemplo de segunda vista, porque ele não estava dormindo, né? E mesmo assim ele estava vendo a parte espiritual. Ele estava vendo um letreiro espiritual. Aquele frisa aqui, é ainda o espírito que está mais livre. Esse mais aqui é importante, porque você está acordado aqui, e não está vendo as coisas. É sempre complicado. Né? Ele estava acostumado com isso, então é mais fácil para ele mesmo. Bom, próximo agora. Quem tem dúvida aí ainda não, pode. Segundo a vista permanente, a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que eu gosto, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e ainda a razão pela qual eles se manifestam após mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Bom, ele está falando de modo geral. Então,
Nós temos aquelas pessoas que têm essa visão o tempo inteiro. A gente chama de clarividência, vidência permanente, o que for. Pode ser a tal da segunda vista. Também. Né? São todos sinônimos, ou seja, o contato de um ser encarnado, né? Um espírito encarnado, com o mundo espiritual, com a capacidade de ver aquilo que está acontecendo. E como que ele se defende das coisas ruins que ele pode ver também. Né? Porque o mundo espiritual em que nós vivemos, né? O mundo que nós vivemos é um mundo de expiação e provas. Segundo o que a gente lê dos relatos, não só do o inferno e outras coisas mais, que a gente já leu aqui, né? No livro dos médiuns também. Se você pegar os livros do André Luiz, toda a série que ele fala sobre a vida no mundo espiritual, o número de espíritos mais próximos da crosta não é pequeno. Aliás, eles estão por aí o tempo inteiro. E a questão de sintonia. Graças a Deus, a gente não teve tanta sintonia. Porque senão nós íamos nos acertar. Né? Então, como que se defende da visão de espíritos que querem nos assustar, querem nos perturbar? A ação não tem. A ligação com os benfeitores espirituais através da oração. A vigilância de pensamento para não pensarmos em coisas ruins, pensarmos em coisas boas. Porque senão, a gente vê o espírito o tempo inteiro. É isso que acontece. Pergunta 459, nós vamos chegar daqui a pouquinho. Os espíritos nos influenciam? A resposta é sim, muito mais do que você imagina. Na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Todos estão aqui lotados de espíritos, estudando com a gente, outros tentando chegar no conselho, que vivem imersos no espírito. Graças a Deus também. Tem. Eu brinco bastante com essas coisas, né? Mas tem gente que vê normalmente. Eduardo, eu acho que nem sempre eles querem nos assustar. Vou contar uma experiência pela qual eu passei. Eu dormia no mesmo quarto que meus pais. Meu pai estava com um problema muito sério de saúde. E era a cama deles, né? Minha mãe, do lado, meu pai do outro lado, e eu do lado do meu pai, outra cama. Aí eu acordei de madrugada e eu vi um espírito sempre. Eu suponho que seja a minha avó, que era a melhor pessoa que eu conheci no planeta. Eu suponho que fosse ela. E estava sentado nos pés do meu pai. Quando eu olhei, eu sempre me assusto. Tá? Então, quando eu olhei, lógico, acordei de acordar, me assustei. Mas eu achei que era o meu pai sentado no pé da cama, passando mal. E eu já pronta para levantar para socorrer ele. Quando eu fui levantar, eu vi que meu pai estava deitado. E não era ele que estava no pé da cama dele, portanto, né? Inclusive, a configuração física era diferente. E aí eu me assustei. Mas, assim, era a sensação foi muito boa, a claridade do espírito era legal, o brilho era bom, a transparência era boa. Então, eu suponho que ele não tivesse ali no sentido de me assustar, mas não foi. Com certeza não. Mas acontece que é esse o problema. A gente se assusta. É a gente se assustar. É racional entra, acabou, né? Porque o problema é esse. É racional. Né?
é muito. Eu lembro, nossa, quantas e quantas vezes a gente não acordava com um irmão ou outro gritando, fazendo e acontecendo lá, porque tinha visto e achava que estava dentro, e quem veio acordar a gente para ajudar. Então, na minha casa, era um pandemônio. Era um pandemônio. Eu tenho uma irmã e um irmão que viam assim, que era uma coisa de doido. Mas é exatamente essa questão, né? O que a gente é a nossa reação. E você não espera, é como se eu virasse aqui e estivesse conversando com uma pessoa. Mesmo que seja muito boa pessoa, eu não espero que tenha alguém aqui. Não é? Eu não espero. Sabe? E nem todo Depois você fala. livro vai estar, né, igual uma aparência boa, uma situação boa, mas às vezes é uma pessoa que vem pedir ajuda. Ou que você está no nível baixo, que ela também. Não, mas não é o problema do espírito aparecer. Isso daí é você que tem a mediunidade, que você tem essa faculdade de ver. Você entendeu? Deixar ver. Não. Você tem a faculdade de ver. Então, quando geralmente você não está pensando nisso. Mas se você quiser, você vai ver o tempo inteiro. Você vai ter essa faculdade de ver. Eu não contei o caso do tio de uma frequentadora nossa? Ele guia as pessoas, ele estava lá na escada cumprimentando as pessoas que chegavam, estavam subindo a escada. E eram todos espíritos que ele estava cumprimentando. E a pessoa chegou lá, vamos subir. Então, espíritos. Vamos lá. Aí ele subiu, como uma bomba. Aquilo que eu contei a semana passada. Você imagina os outros, né, que não têm a visão, vendo ele cumprimentando as pessoas e conversando com as pessoas. A gente vê isso em filmes, a gente vê essas coisas acontecendo na rua. Todo mundo coloca como sendo um problema da pessoa, assim, problema mental. Não. Lembra, o Clóvis, o cara entrou com o passinho discutindo, a gente já sabia, falando com uma pessoa, entrou, sentou e continuou falando, a gente só olhando. Aí ele falou, tá vendo, o cara não entendeu o que ia ser a palestra. A gente ria, porque ele conversava, continuou conversando com a pessoa do bar, todo mundo já sabia, porque não era comum o Clóvis fazer isso. Depois era só risada, né? Porque agora, pessoas que chegavam, e o cara falando sozinho, aí já, né, já achava que o cara estava louco. Eu queria ter uma dúvida em relação a como que se manifesta, né? Essa pessoa ela pode vir com muita luz, como você falou, ou ela pode vir muito parecido com quem está encarnado, mas ela também pode vir, que a gente tem filme desconfigurado, sabe, metade, aquele sexto sentido, aquele. Mas aquele filme é perfeito, sabe? É muito real, é aquilo mesmo. E tem que tomar cuidado, a Márcia tem cuidado, para que a gente não seja enganado pela aparência, né? Eu tive uma vivência onde tinha uma luz enorme em torno da entidade e eu podia ou não permitir que ela entrasse no meu quarto. Quando eu permiti, mas me avisaram, fica em cima da sua cama para você ficar protegida. Quando eu permiti que entrasse, a entidade entrou, só que ela era escura, que estava atrás dela, que era claro, então a impressão que eu tinha é que a claridade era da entidade, mas eu não sentia isso. Então, tipo assim, cego de serpente, não cego de você ver. E, ó, uma vez eu paguei um livro legal, recepção do hotel, aí tinha uma pessoa sendo atendida na recepção, a gente estava esperando, estava chegando naquela hora. Passou, cumprimentei a criança que estava no sofá, uma menininha bonitinha, sempre mexo com criança, se não mexo com criança, mexe comigo, e vamos.
Ali, 2 dias depois, a pessoa estava saindo do hotel e a gente estava ali na repetição conversando. Aí eu perguntei para a pessoa, falei, e a sua filhinha, tá bem? Ela, que filhinha? Falei, ela estava aqui no sofá, o dia que eu cheguei, você estava aqui. Não, eu não tenho filha. Falei, nesse dia eu não me assustei, porque as crianças tão perfeitas no sofá, ali brincando, dando tchauzinho. Então, é isso daí. Enganei de mãe. Pode ser. Pode ser. Né? Eu nem. Depende muito de como que está o nosso íntimo. No final das contas, como é uma faculdade natural, a gente reencarna e nós pedimos. Certo? Então, essa é uma coisa natural. Ok? Se eu estiver no estado de ódio, vingança, querendo isso e aquilo, eu vou olhar do lado, eu vou encontrar espíritos da mesma categoria. E, muitas vezes, com as deformidades todas, querendo se aparecer para me assustar, né? Com chifre, com rabo, com isso e aquilo, eu sou o diabo, eu sou isso e aquilo. É eu que tenho que trabalhar os meus sentimentos, né, para não permitir. Eu falei, sou eu. Eu só corrigi mentalmente. Certo? Para não permitir, né, que eu entre na sintonia desses espíritos. Agora, você está andando em casa, está tudo ok, tudo bem, de repente você olha para o lado e aquele negócio está ali do teu lado. Você assusta. É natural. O Faustinho, para quem não conhece, é o filho do seu Fausto Galante, né, que fundou a casa. É um dos fundadores da casa. E o seu Fausto tinha uma mediunidade maluca. Ele, além da facilidade, ele enxergava tudo, ele tinha, né, coisas assim, era impressionante. E ele, um dia, foi, não sei se ele estava na igreja ou se ele estava no centro espírita, e apareceu um espírito. Quando ele virou para o lado assim, tinha um espírito com. Sabe, você imagina aqueles monstrinhos que eles mostram nos filmes, em que o cara tem os dentes saltados para cá, né, aquela cara assim, e virou venezuelano. Ele saiu correndo. Ele ficou assustadíssimo. Não tem jeito a gente falar, não, me tira daqui, não sei o que, é sair correndo. Dependendo da situação. Não, é porque ele ainda não tinha aprendido nada sobre o espiritismo. Ele era católico. Seu Fausto era católico daquele que tem coroinha e tudo. Né? E a partir deste evento, ele começou a estudar não, a ouvir a esposa, a dona Luísa, a Lídia, irmã da dona Luísa, e a Leda, irmã da dona Luísa. Não, o Faustinho conta essa coisa. Eu lembro do seu Fausto contar para mim. O susto que ele levou. Mas o seu Fausto era caminhoneiro, né? Então. O que é sugerido, então, você conta? Porque eu não tenho medido também, eu não vejo nada. Mas vai que, então, o que eu faço? Primeiro, eu já não presta. Eu tenho você provavelmente vai sair correndo. Ele vai sair correndo. No caso do seu Fausto, pode ter sido um gatilho para ele começar a estudar. Pois é. Tem essas coisas também. Ou não só falando para ver se ele vai render isso. O cara sabe o que está acontecendo. A pessoa tem o cachorrinho, esse cachorrinho latia. Não pode. Eu falava para ele, não tem ninguém. Ele latia. Aí eu falei,
Sobre a porta, mostrar para ele que não tem. Ah, meu Deus. No que eu abri a porta, eu vi só os pés na capa preta, assim. Olha, minha Deus, eu tô escrita. Aí eu fechei a porta, parece que eu tinha fechado os vidros. Eu falei, não é? Sim, mas é natural isso. Fechar os vidros, fechar a porta. Aí eu olhei para a porta e pensei, o que você está vendo? Era tarde. Você não, então, mas você poderia ter pensado, não em espírito, mas em alguém invadindo o condomínio. Não, eu só pensei Só assim, tava os pés o que e você o está resto. fazendo? Tem que fechar a vida, fechar a porta, tem um espírito, olha, a minha mente já... Não, mas isso mas é normal, mas a reação é Essa reação. Ele vai participar da porta aberta para ele. tem uns que sim, mas Não, fechei, esse medo dela. Acalmou o cachorro. Você sabe por que ele. Porque Você viu que, na verdade, né, o que aconteceu foi o seguinte: o cachorro sabia que tinha espírito, né? E o espírito não entrava porque ele não tinha, a casa tem a defesa espiritual. Certo? Se você ler no livro, o segundo, como que chama? Tem mensageiros. os mensageiros. Dos mensageiros. Então, o André Luiz está chegando com o mentor espiritual. Eles foram numa região do Rio de Janeiro, certo? Em que tinha um centro espírita, numa casa de uma senhora. Não era bem uma casa, mas eles tinham feito um centro espírita e eles precisavam auxiliar aquela médium, né? Aquela mãe, tudo, e o marido dela estava desencarnado. Mas quando eles estão chegando, começa uma tempestade, começa a avisar que vem uma chuva danada, uma tempestade, certo? E aí ele vê espíritos tentando entrar nas casas. E eles não entravam quando as portas, se tinha o portão fechado, se a porta estava fechada, a janela fechada, eles não entravam. Aí o mentor espiritual falou assim: os espíritos, eles estão tão materializados que eles não entram na casa dos outros se não tiver a porta aberta. E para fugir da chuva, isso que é o mais E ele interessante. estava fugindo da chuva. Os espíritos fugindo da chuva, porque eles já estavam tão materializados que para eles chovia. Interessante ciúmes. Então, o que nós temos que fazer? Sempre. Nós temos que ter, pelo menos, um dia na semana, com horário fixo, que a gente chama de Evangelho do Lar. Ok? Isso é essencial. Em que a família se liga na espiritualidade superior, né, numa defesa coletiva do lar. Ah, mas o marido não gosta, a esposa não quer isso, meu filho não quer saber. Não importa. Né? Você conhece, você sabe, você faz. Tá? Muito bem. O que você tem que fazer para defender a sua casa? Você tem que orar de manhã, está colocado assim, ó, faz a sua oração toda manhã, pessoal. Tá? Se você quiser fazer com o ente querido junto, faz também, não tem problema nenhum. Faz uma oração de manhã e faz uma oração à noite. Protegendo lá, protegendo aonde você vai. Quando você faz esse tipo de ato persistente, que se torna um hábito, mais um hábito positivo, não é um hábito de falar a palavra, vou fazer uma prece para minha casa. Pai nosso que está no céu, não. Acabou. Até pode ter só isso. Certo? Mas o que importa é aquilo que você está desejando. Né? E, efetivamente, com a prece que você vai fazer. Se quiser só uma prece decorável, né? Ela tem seu valor? Tem seu valor. Mas você tem que ter na cabeça que aquilo que você deseja, você mentaliza e põe o seu coração naquilo. Esse é o ponto. Então, o seu pensamento vai carregado com todas as suas melhores emoções, melhores sentimentos. Isso
faz uma mudança no seu dia a dia. Tem que orar pelos espíritos a quem nós prejudicamos no passado. Porque no dia a dia muitas vezes, nós não perdoamos um companheiro de trabalho que nos falou uma coisa que não precisava. Tem tanta coisa. Imagina quando a gente fez no passado coisas atrozes. Tem irmãos que ainda não nos perdoaram. Não posso condená-los. A gente tem que orar. Quando nós fazemos isso, todas essas questões naturais do ser humano, de ver o mundo espiritual, de interagir com o mundo espiritual, se normaliza através das nossas ações no bem, da nossa vigilância, dos nossos sentimentos. Quando a gente fala assim, vigilância, não é para ficar olhando se é vigiar os nossos pensamentos. A música que o pessoal da mocidade recebeu, né, ela é muito bonita, porque ela fala exatamente da questão de vigiar. Né? Vamos vigiar, vamos vigiar. Por quê? Porque como eu penso, é como eu atraio. Eu mando rádio, transmissão e recepção. Eu transmito o meu pensamento e eu recebo de volta o pensamento dos outros. A escolha é nossa. Certo? Mas no dia a dia, aconteceu, viu? Beleza. Porque a gente pode não se sentir bem. Mas a gente faz a oração. No fundo, essa é a maior defesa. Então, quando ela fala assim, ele pode entrar pela porta. Então, pode ser que não. É que ele não consiga. Não consegue entrar. Ele poderia, mas ele não consegue, porque ele não sabe que pode. É isso também. O caso é defendido. Exatamente. Mais perguntas, pessoal? Esse é um assunto importante. Só acrescentando o que você está falando. A Larissa levantou a mão. Quem é ela? Não apareceu aqui. Oi, Larissa, pode falar, Larissa. Não vi sua mão aqui. Oi, não, Renato, imagina. Não, o que aconteceu isso que vocês estão falando uma vez comigo. Aqui em casa nós estávamos fazendo o evangelho, eu morava num apartamento, meu apartamento era térreo. E então tinha a sacada, né, o quintal. E a hora que nós finalizamos o evangelho com a oração final que a gente oferta ao irmão mais necessitado, a minha filha mais nova falou assim: mãe, quem que é aquela pessoa que está ali na porta da sacada, de roupa preta e chapéu? A minha mais velha, na hora assustou, levantou correndo e bateu a luz para acender lá fora. Na hora, assim, eu assustei, eu olhei, eu falei, ai, filha, ai, meu Deus, e agora, o que eu respondo, né? Daí eu falei, respirei, eu falei, filha, a gente acabou de fazer o evangelho, eu falei, qual que foi a oração final que nós fizemos? Nós ofertamos ao irmão mais necessitado. Eu falei, talvez seja esse que veio receber a nossa oração. Falei que ele possa receber e aprender com a gente. Mas na hora a gente tomou um susto. Ele não toma susto, isso daí. Do nada, assim, ela falou. O Chico, o Divaldo, alguém tinha que avisar que o cara que estava no balcão não era um espírito. O pessoal falou, porque de tal forma que, né? Mas a atitude é mais correta mesmo. Você não assustou sua filha, que é importante, e a explicação foi coerente. E você ficou assustado? Na hora, sim, eu fiquei até com medo de olhar para a porta também. Confesso. É isso aí. Mas eu respirei mentalmente, eu só pedi, Senhor, me ajuda a explicar. Isso. Porque eu falei, o que eu vou falar agora, né? Porque ela foi tão natural, assim, mãe, quem que é aquela pessoa que tá ali na porta? Ainda ela descreveu de chapéu preto e roupa preta. A mais velha levantou, mas acho que o braço dela até esticou na tomada, assim, para acender rápido. Daí eu respondi,
Porque acho que ela falou, com a luz eu não vou enxergar nada. É verdade. Interessante. Mas daí ela acalmou, assim, daí eu falei, nós fizemos a oração que possa receber. Então, nesse momento, minha opinião, né? O que Aham. você emitiu um pensamento de ajuda, e a equipe espiritual veio por meio de te incluir o que você tinha que falar. A equipe espiritual está ali. A elevação É, de pensamentos, né, atrai os bons espíritos. E também acontece de ter aqueles que, né, se sentem excluídos ali da coisa. Mas, no final das contas, você foi muito bem. Parabéns. obrigada, obrigada. Eu não sei se eu não sairia correndo. Não, é importante que a sua resposta acalmou também sua filha, que poderia causar um problema no futuro. Ela achar que tudo poderia ser desse jeito, não é? Então, ela já entendendo que estava auxiliando de alguma forma o espírito, já deixa para ela aquela sensação de que fizemos alguma coisa de bom. É, é. Ela tem, assim, não sempre, mas ela às vezes relata algumas coisas e a gente vai explicando. Melhor coisa. É o É. futuro, gente. Tem tudo para mudar esse próximo. A Márcia. É, Eu queria propor uma coisa, para todo mundo pensar nisso com muito carinho, porque nós, como espíritas, que sabemos que foi da morte física, nós vamos encontrar o espírito, a gente não devia estranhar nada disso, a gente tem que entender como uma coisa natural. Então, ó, eu também me assusto, sabe? Mas eu te falo que todos nós deveríamos, né? Então, não é verdade? É pensamento, sentimento, atitude, contato com aquilo que a gente não está enxergando. Para a gente, devia ser uma coisa absolutamente natural, como a gente diz aqui, não é natural. A gente não consegue enxergar a morte como uma coisa natural, então. Então, Ele tem uma gatinha. De vez em quando ela fica parada no corredor. Aí tem coisa aqui dentro. Pensa comigo. Mas um dia eu estava na porta da minha cozinha, ela queria um foguete assim. Vai. Porque lá tem gradeado, né? A gata no cozinha. Aí eu falei assim, nossa, mas não é uma coisa que aconteceu lá dentro, agora está aqui fora. Isso foi no outro dia. Aí, quando eu olhei assim, passou uma coisa preta assim. Eu acho que ela espantou o ser que estava ali. Então, não sei. Eu vi o negócio dele passando assim, sabe? E ela latindo. Você não se assustou? Não. Ah, que bem. Eu só vi. Passou tão rápido que eu nem entendo. Só que daí ela latiu. De repente ela parou assim, entrou dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Mas é assim, cara, os animais, eles percebem isso. Mas não, assim, eles defendem a gente. Né? Então. Mas não conseguiu entrar dentro de casa, então... O Eduardo falou, para completar, bons pensamentos, mas também boas atitudes. Se você conseguir o seu dia a dia o mais possível dentro do que o Evangelho pede, uma pessoa honesta, você tratar bem os outros, ou seja, são atitudes, o sentimento vai estar no meio aqui. Também você vai se defender e defender a sua casa enquanto você vai. Fundamental, você vai visitar um cliente, ore pelo cliente, se coloque, já peça para que tudo corra bem, para que todos sejam satisfeitos, e seja uma coisa que seja interessante para ambas as partes, negociação, né? Quando você começa a fazer isso, esses hábitos se transformam o seu dia a dia numa coisa mais leve. E a gente está sempre protegido. A espiritualidade vai ajudar quem está pensando no bem. Claro, eles vão fazer em qualquer lugar. Você pede um cliente lá, ou quem estiver cuidando, vai também ajudar. E é sempre um processo que nos leva a um crescimento. Quando você começa a introjetar sempre isso, sua vida fica um pouco mais tranquila. Não que você não vai ter perrengue, não é isso não. Pelo contrário. E é difícil fazer isso, não é uma coisa simples. Mas se a gente começar, né, a pensar sempre nesse sentido de promover o bem, vai receber o bem de volta também. Não é que a gente faça esperando. O universo reage a seu favor. Você sempre vai receber aquilo que você provoca. Provocando o bem, né, Eduardo? Vai receber o bem. Queiramos ou não. Quando acontece. Agora, esse ponto, como disse a Márcia,
Acho que não vai dar para a gente. Não, já vou marcar aqui, porque chega, é bom conversar. Eu acho que é importante a gente conversar. O que eu acho que é mais importante a gente se dar conta de que ver, embora o nosso invólucro material seja bem grosseiro, né? E, portanto, aquilo que ele fala na lição, na resposta, em mundos menos densos do que vocês, do que o vosso, né? Porque o invólucro não é tão grosseiro assim, o espírito ele pode manifestar-se só com o pensamento, sem deixar de também utilizar, né, a fala normal, porque ele está encarnado num mundo que é mais evoluído que o nosso, mas também ainda em evolução. E que, na encarnação, todas as, vamos dizer assim, propriedades do corpo físico se mantêm. E, portanto, eles podem estar mais aperfeiçoados, mas se mantêm. Se existe um meio de nos comunicarmos pela voz, nós vamos nos comunicar pela voz. Podemos nos comunicar pelo pensamento? Também podemos. Pode ser mais fácil. Mas ele diz, é possível haver esse tipo em que o espírito fica mais desprendido do corpo físico. No nosso, ele é mais preso no corpo físico. Certo? Até mesmo porque nós estamos num mundo em que, infelizmente, né, o mal ele está presente muito mais do que nos mundos superiores. Ele está presente aqui. Nos mundos superiores não tem o mal. Mas, até nós estarmos livres da maldade, vamos dizer assim, né, nós vamos ter espíritos, assim como os encarnados, nós vamos ter os espíritos desencarnados, que são maus. E todo mal, né, traz consigo dor e sofrimento. É um espírito sofrido. Ele sofre, né? Ao mesmo tempo que ele quer dominar e ele quer colocar o sofrimento aos outros. E nós precisamos entender, né, que esta liberdade do nosso espírito de sair do corpo ou de ver o mundo espiritual é uma faculdade natural nossa. E que ao ver o espírito mal, ou que a gente sente uma situação de perigo, a oração é a defesa mais efetiva nesse momento. É a oração em benefício do Espírito. Meu irmão, aqui você não pode entrar. Ou simplesmente afastar, Não quero. Você recebe a minha prece, né? E que os bons espíritos o auxiliem. Pronto. E se desliga dele. Não fica olhando, não fica querendo que o processo continue. Foi aquilo de momento. Então, se reequilibre, você primeiro, porque o susto é natural. É natural, não estou vendo ninguém aqui. Se eu virar para cá e tiver um espírito do meu lado, certo? Eu vou levar um susto. Tem gente que já está tão acostumado que aquilo aconteceu ao longo de toda a vida. Eu conheço uma pessoa que é assim. E às vezes eles estão ali também para receber essa prece, para poder continuar o caminho. Foi o que eu fiz. Sim, é exatamente isso. Então, Essa essa passou rapidinho. é a nossa
É a nossa forma de lidar com Eu as lembrei, pessoas. é uma forma nossa da caridade. Sim, você está usando, então, você está usando ele promover o bem em relação àquele espírito que precisa. Outra coisa importante que a gente sempre fala, essa história de espírito de pensamento tem que estar um nível bem superior ao nosso. Evangelho em voz alta, oração em voz alta, porque eles não estão lendo o teu pensamento. E se você não ler em voz alta, eles não vão saber o que você está fazendo aqui. É importante a gente imaginar o seguinte: se você desencarna, você não vai ter nada mais do que você já é, tá? Pode até piorar, né, Eduardo? De repente você não conseguiu fazer nada, você deve ficar lá até conseguir se virar. Mas é importante a gente pensar sempre que todos aqui, a gente está no meio desse bolo, tudo muito próximo. Os espíritos que estão aqui junto com a gente são muito próximos do nosso nível, né? Então, faça o evangelho, faça em voz alta. Porque, o espírito lê. Não, de repente, se ele não sabia ler encarnado, ele não sabe desencarnar, ele não necessariamente sabe ler. É muito importante a gente situar essa faixa. Próximos de nós são como nós. A gente não sabe, a gente fala muito isso nos trabalhos mediúnicos. Quando você conversa com o irmão necessitado, problemas, a gente pode estar olhando nós mesmos depois de desencarnar. Isso é uma realidade. Eu não sei como eu vou estar depois de desencarnar, se eu vou estar passando pelos mesmos sofrimentos que o espírito está passando. Então, é importante a gente sempre se colocar muito próximos. Senão seria muito fácil você desencarnar. Quando eu faço o evangelho, Sim, sim. Antes de pedir, os filhos possam socorrer aqueles que têm condições de esclarecimento, que eles sejam levados, esclarecidos, e no futuro possam voltar e auxiliar outros também. É sempre. Sempre vai ter, porque às vezes vem uma pequenininha luz aí, que passa a pensar. Que precisa de ajuda. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Amado Mestre Jesus, com muita alegria, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo e agradecemos, Senhor, a riqueza desta hora de estudo. Conversa fraterna, em que nós confiamos uns aos outros, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que nos aconteceu, um aprendizado para todos nós. Estamos felizes e agradecidos pela união que formamos. Pedimos, Senhor, que ao longo da semana nós possamos manter um clima de paz, de harmonia, de compreensão, junto dos nossos filhos, junto dos companheiros de trabalho, na rua, aonde formos, possamos ser dignos de sermos chamados de trabalhadores da sua seara. Pedimos também, Senhor Jesus, por todos os espíritos que aqui vieram, que todos eles recebam nossa gratidão, o nosso carinho, pelo amparo que nos foi dado. E aqueles que aqui vieram para aprender, que levem também nosso abraço afetuoso, carinhoso, e mais uma vez o pedido de perdão, se a qualquer um deles se nós prejudicamos no passado. Deixando, Senhor, a nossa prece em benefício do irmão mais necessitado, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Tchau, gente. Remoto. Até a próxima aí.